Olá a todos vocês, Shalom Aleichem, eu sou Felipe Cunha, eu tenho uma mensagem para você, tá? Uma mensagem que Deus colocou no meu coração, tá? E eu queria estar compartilhando com vocês. Yeshua, que muitos chamam de Jesus, ele, para muitos, ele não ressuscitou. E se para muitos ele não ressuscitou, fica evidente que para muitos ele era um impostor. Quem são essas pessoas que eu estou dizendo? O povo da época dele. Tá? Por que eu cheguei a essa conclusão? Se você ler a Bíblia, você vai ver que quando ele ressuscita, ele não sai do sepulcro e vai até o palácio lá de Herodes ou a Pilatos. Porque antes de ser morto, ele foi levar o Yeshua de frente para o Sinédrio, que é os 70 anciões, levaram ele a Pilatos, e Pilatos o envia a Herodes, que era o que governava a Judéia. Todos eles viram Cristo antes de morrer, mas nenhum desses viram Cristo ressuscitado. O interessante é que Cristo, quando começa o ministério dele, ele vai convocar pescadores camponeses, pessoas da roça, simples, sem teologia da época, tá? Porque quem dava teologia da época eram os rabinos, eram os doutores. Para ser um rabino tinha que ter uma condição financeira e tinha que o rabino escolher. Então aqueles discípulos, tá? Eles com certeza, eles dificilmente seriam rabinos. No sentido que rabinos naquela época eram os doutores que ensinavam. Rabino fazia rabinos para ensinar outras gerações. Então os discípulos iam ser sempre ouvintes e nunca pregadores. Mas quando Cristo vem, Cristo ele faz diferente. Ele vai até aquelas pessoas que estão trabalhando, têm suas vidas normais, que têm um coração puro e que têm uma vida voltada para o bem, tá? E que tem o coração voltado para Deus, estava buscando a Deus. Porque se tu vê, quando Pedro vai conhecer o Messias, André diz para ele, encontramos aquele que nós estávamos esperando. Quem é que os judeus estavam esperando? O ungido. E Pedro, Tiago, João, eles iam ouvir as pregações de João e Yohanan. Porque Yohanan batizava ali no Rio Jordão, tá? E esses discípulos que foram os primeiros do Messias tinham sido ensinados por Yohanan. E Yohanan era descendente de sacerdote, João Batista. Ele era filho de Zacarias, sacerdote. Mas João está no deserto. Então, queridos, Cristo quando vem e prega, ensina para pessoas simples. E quando ele ressuscita, ele aparece para essas mesmas pessoas que ele escolheu. E ele vai chamar esses 12, que agora é 11, porque um se suicidou, e vai dar uma missão. Vão, digam que eu preguei, que eu curei, que eu fiz sinais, ensine o que eu ensinei, falem sobre que eu ressuscitei, digam que eu estou indo, mas que eu voltarei. E dá uma mensagem tão importante, muito importante, na mão de pessoas simples. E não aparece para nenhuma daquelas pessoas que o acusou de impostor, que o acusou de demoniado. Cristo não aparece para essas pessoas. Eu fico meditando, porque a palavra de Deus você tem que meditar. Cristo se manifesta àquelas pessoas que deu crédito a ele. É claro que essas pessoas foram escolhidas por Deus para dar crédito à mensagem. Mas posso conjecturar que os rabinos da época, havia muitos rabinos, haviam doutores, conhecedores das leis, e os doutores da época eram aqueles que eram os teólogos, como hoje. Hoje tem teólogos, os rabinos eram os teólogos da época. Existia a escola de Shammai e a escola de Hillel, eram as escolas que faziam rabinos, que formavam rabinos. Então, Yeshua não chama
Nenhum deles. Será que ele não chamou ou esses rabinos não quiseram aderir ao caminho? Nicodemos era rabino. Nicodemos era príncipe. Nicodemos fazia parte do Sanedrim, Sinédrio. Era um dos 70 anciãos. Então, queridos, João, o livro de João, o evangelista, vai dizer que esses doutores amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Porque eles tinham medo de que os judeus descobrissem, as seitas, né, dos fariseus e dos saduceus, descobrissem que eles estavam ouvindo o Messias. Então eles fossem expulsos da sinagoga. Eles não queriam perder a honra de ministrar na sinagoga, de ser bem visto pelo Sinédrio, de serem bem visto pelas seitas da época. Tá? Então, queridos, Yeshua então escolhe pessoas que estão livres para viver a palavra, sem que a religião os impeça. Porque uma verdade nós temos que dizer, Pedro e os apóstolos tiveram muita coragem para fazer o que fizeram. Eles pregaram, tá? Eles foram contra o sistema religioso, porque o sistema religioso disse para ele, não pregue neste nome. E eles disseram, e eles falavam, né, pregando, importa agradar a Deus do que aos homens. Então, queridos, eu quero trazer uma reflexão para nossas mentes. Cristo não provou que ele era nada para aquelas pessoas que disseram que ele era nada. Cristo não provou para Pilatos que ele era o Cristo. Tá? Quando chegaram lá, falaram para Pilatos, ele se diz ser judeu. Os rabinos queriam até trocar a placa, os doutores da época, queriam trocar a placa que estava escrito Rei dos Judeus. E Pilatos disse, o que eu fiz, eu fiz. Então Pilatos sabia que ele tinha sido proclamado pelo povo rei. Mas Yeshua não aparece para Pilatos. Você não vai achar, nem na história, nem em local nenhum, que Cristo se manifesta a Pilatos ou a Herodes. Herodes ouviu falar dos milagres dele, ele foi ter Herodes e Cristo ficou calado. E Cristo, tá? E aí Herodes caçou dele, né? E quando ele volta para Pilatos, Pilatos vai crucificá-lo. E quando Cristo ressuscita, Cristo não se manifesta aos doutores. Cristo se manifesta aos camponeses, aos pescadores, às mulheres, tá? Que o seguiram, que o ajudou no ministério, tá? Que ajudaram com os seus bens, porque Cristo não cobrava dízimo, se você não sabe. Ele vivia de oferta, Lucas capítulo 8, e muitas das mulheres ajudavam a ele no ministério. Então pense, Cristo não provou para a maioria que ele era aquilo que ele disse ser. Ele provou para aqueles que ele escolheu que ele era o que ele disse ser. Então, meu querido, você não precisa provar para o mundo que você é alguma coisa. Os céus já estão vendo quem você é. Eu não preciso provar para a maioria quem eu sou. Eu preciso provar para mim mesmo quem eu sou. E Deus está vendo quem eu sou. É Deus que tem que dizer se eu sou aquilo que eu sou. Então, querido, que você tenha em mente, Cristo não provou nada para a maioria, e sim para a minoria. E ele dá na mão de discípulos simples uma palavra que está tratando da nossa salvação. Que eu acredito que é a coisa mais importante da vida, da nossa existência, a nossa vida eterna. É a vida que nós vamos ter, tá? Para sempre. E ele dá na mão de pessoas sem currículo, sem diploma, sem cursos, pessoas que tinham fé e amor e coragem. Então, queridos, hoje, por que eu estou falando hoje, a maioria dos obreiros, eles querem provar para os outros que eles têm teologia, eles são, mas isso não prova nada. Você fazer um curso, você fazer um bacharel, isso não prova que você é alguma coisa. Quem vai dizer que você é alguma coisa é o mestre. Ele vai dizer. Tá? E engraçado que Pedro curava
A sombra de Pedro curava. E Pedro não tinha nenhum título segundo os homens. Pedro não era rabino, Pedro era apenas Pedro, o escolhido. Que você seja o Pedro escolhido, o Mateus escolhido, tá? Que você seja simples, mas escolhido. O que importa é ser escolhido. Não é ser rabino, não é ser doutor, não é ter bacharel. Porque hoje, com a teologia tem crescido, e em alguns lugares você tem que ter isso para mostrar que você é. Alguns pastores, tá? Eles acham que você tem que ter teologia. Em muitos lugares você não vai pregar se você não tiver um comprovante. Então Pedro, em muitas igrejas, ele não entraria. Eu acho que nem Yeshua entraria, porque o próprio Yeshua não estudou na escola de Hillel. Muitos querem alegar que Cristo estudou com Hillel, mas não é verdade. As pessoas, quando viram que Cristo pregava, disseram: como pode ele, se ele não estudou? Ele fala coisas se ele nem estudou. Então Cristo não estudou a escola de Shammai nem de Hillel, tá? Cristo ia nas sinagogas, mas estudar para ser rabino, não. E o certificado, tá, de rabino, quem deu para Yeshua foi o Pai. Não foi o Sinédrio, não foi o Sanhedrin, não foi os homens, não foi a corte, foi o próprio Pai. Que você seja abençoado com esta palavra. Lembrando, Cristo não provou para a maioria o que ele era. Ele provou para aqueles que ele escolheu. Pense nisso, reflita nisso. Por que Cristo não apareceu para o Sinédrio? Por que Cristo, tá, não fez um marketing dele? Ele disse: não, ide vocês que estão me vendo, tá? Isso é o maior prêmio que um discípulo de Cristo pode ter. Essa incumbência, esse chamado. Leve a minha palavra. Eu estou te dando, tá, esse prestígio. Porque pregar a palavra, na minha opinião, é um prestígio, tá? É uma honra anunciar as boas novas. E que você possa lembrar disso. Nós não somos fracassados. Nós não precisamos provar para a maioria que nós somos. Nós temos que ver e está o nosso nome no livro da vida. Nós temos que ser visto de cima para baixo, tá? Deus tem que ver quem nós somos, de verdade. Por que eu estou falando isso? Estamos numa era que tem que provar para alguém que nós somos alguma coisa. Nós não temos que provar nada, tá? Nós não precisamos de diploma. Eu não preciso provar a você que eu sou um pregador, tá? Eu não preciso provar para ninguém. Eu preciso provar para mim mesmo quem eu sou. Porque naquele dia, diploma, conhecimento, nada disso vai entrar no julgamento. Que vai entrar quem você foi de verdade. E um índio vai ser salvo. E um teólogo, muitas das vezes, não vai chegar nem na porta dos céus. Pense nisso. Não é o conhecimento, não é a aprovação da maioria que te faz ser um cristão ou um seguidor. Mas a aprovação de Deus para a tua vida é que te faz ser o que você é. Aí você pode me dizer: você está desencorajando as pessoas a estudarem? Não estou desencorajando ninguém a estudar. Mas estou dizendo que isso não prova nada. Porque tem muita gente que tem vários diplomas, mas na ação, na prova de amar o próximo, ele é zero. Então não adianta o conhecimento sem ação mútua, sem ação e demonstração de frutos. Cristo disse: quem não dá fruto é cortado. Quem dá fruto eu podo e dará mais frutos. Então o que vale é as suas ações, a tua sinceridade. Não estou falando de não obter conhecimento, sou uma pessoa que estudo muito. Mas eu não busco a aprovação do homem. Eu não tenho que entrar para uma sala de teologia para provar para a sociedade que eu sou teólogo ou que eu estudo. Eu não preciso disso. Tem muito teólogo que não conhece o que eu conheço. Isso não quer dizer nada. Tem um diploma, eu faço pela internet. Rapidinho a gente consegue um diploma. Mas para que eu quero provar para alguém meu nome no diploma? Tá? Isso não é apologia também a não estudar. Estude, mas tenha consciência. Porque muitas pessoas estão procurando conhecimento para provar para a sua denominação que ele é.
E não é isso que Cristo olha. Cristo olha e vê quem você é de verdade. E é isso que conta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe. Você não precisa provar para ninguém, tá? Exceto para o nosso mestre. Porque os discípulos não provaram nada para ninguém. Eles morreram, foram crucificados. Morreram igual o mestre, tá? Muitos xingaram a Cristo, cuspiram nele. Ele não fez nada. Ele deixou ser crucificado. Ele ressuscita para os dele, não para todos. Isso que ele tem em mente. Para muitos, Jeremias foi um fracassado, porque a história diz que ele morreu apedrejado no Egito. Muitos podem dizer que Isaías foi um fracassado, porque foi cortado no meio. Muitos podem dizer que Estevão fracassou, porque foi apedrejado quando estava no auge da pregação. Porque ninguém pregava como Estevão naquela idade, ele estava no auge. Era um dos homens que pregava muito e era jovem, tá? Tinha entre 17 e 20 anos. Então, para a maioria, essas pessoas fracassaram. As pessoas que viam ele fracassaram. Timóteo, instruído por Paulo, morreu a pauladas na porta da sua congregação. Pedro morreu de cabeça para baixo, entre outras mortes que os discípulos sofreram. O próprio Paulo, tá, morreu decapitado. E para alguns, ele fracassou. Nós não fracassamos quando sofremos por causa do reino ou porque morremos. Não. Nós não fracassamos. O que vale é o que Deus está vendo e o que Ele está fazendo. E que Hashem vos abençoe, que você seja fortemente abençoado.